A gente vai continuar hoje falando sobre figuras de linguagem, tá? Vai, peraí que apareceu alguma mensagem aqui, deixa eu ver. Ah, tá, beleza. A gente vai falar hoje sobre figuras de linguagem. Semana passada a Bárbara começou, né, a primeira parte desse assunto, e hoje eu vou dar continuidade a esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, bom dia, né, para vocês. Eu estou um pouquinho atrasada a aula. Eu vou tentar terminar antes de meio-dia e meia para não atrapalhar vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, gente, coloque aí no chat, tá bom? Quem quiser ligar o microfone para falar, pode falar, tá bom? Tá aberto. Se tiver pergunta também no decorrer da aula, pode me interromper sem problema, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar estudando sobre as figuras de linguagem, né? E aí vamos retomar um pouquinho o que são figuras de linguagem, tá? As figuras de linguagem, elas são recursos da língua portuguesa que a gente utiliza para deixar a oração, a frase, o texto mais expressivo, mais que ele possa, de alguma forma, ser, como posso dizer, entendido pelo interlocutor de uma maneira mais que toque nos sentimentos deles. Não sei se vocês conseguem entender, tá? Então, por exemplo, se você fala, isso é uma mesa, é o sentido literal, né? Mas vamos supor que você fale assim, esse é o pé da cadeira. Você já está usando uma figura de linguagem, entendeu? Porque o pé, ele é de uma pessoa, de um animal, não necessariamente de um objeto inanimado, tá? Então, deixa eu saber aqui, alguém mandou mensagem, vamos ver se alguém desesperado. Tá, não é. Então, as figuras de linguagem que a gente utiliza na língua portuguesa têm essa função, o recurso de tornar mais expressivas as frases, tá, que a gente faz. Então, vamos lá. A primeira figura de linguagem que a gente vai ver hoje é a literação. O que é a literação? A literação é quando você utiliza consoantes na frase. Você repete várias consoantes na frase, tá? A literação é uma figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de sons de consoantes iguais ou parecidas. Aí eu trouxe aqui 2 exemplos. Então vamos lá. O pato pateta pintou o caneco. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá vendo como o pato pateta sempre começa com P, né? Sempre P, P, P. Então, essa é uma figura de linguagem que se chama aliteração, tá bom? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá vendo como sempre começa com R? Então, sempre que vocês virem a repetição de uma consoante, é aliteração, tá? Aí eu trouxe como uma dica de música, um exemplo de música, eu acho que vocês não vão conhecer, o Cocoricó, porque ele é da minha época, mas né, tinha uma música lá que era Chove, mas como chove? Chuva, chuvisto, chuvarada. Por que chove tanto assim? Tá vendo como que tem muito CH, esse som de tá vendo? Então, sempre que vocês virem, né, quando tem essa repetição de vogais, é a literação. E aí, depois da literação, a gente tem uma outra figura de linguagem. Eu vou até passar por ela primeiro, para não confundir vocês, que é a assonância. A assonância já é a repetição de vogal, tá? Não é repetição de consoante. Então, vamos lá. O que é a vogal? Vogal é A, E, I, O, U, tá bom? Sempre que houver a repetição dessas 5 vogais, é uma assonância. Vamos para um exemplo, para vocês verem, ó. A Aurora ama os animais. Amo muito tudo isso. Estão vendo? Então, sempre, aqui na primeira, sempre tem o A. A Aurora ama os animais. E aqui do McDonald's, né, que é a propaganda que fala amo muito tudo isso. Sempre com O e aqui sempre com A. Tá? Então, marque bem essa diferença entre a literação e a assonância. A literação é consoante e a assonância é repetição de vogal. Tá bom? Vou voltar aqui um pouquinho. Vocês tem alguma dúvida, gente? Deixa eu ver no chat. Tô um pouquinho perdida. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí, tá? Vamos voltar lá. Tá, então vamos agora para a próxima, que é a anáfora. Um nome totalmente estranho, né? O que é a anáfora? A repetição de letras ou expressões no começo de um verso.
Aí eu coloquei aqui, eu não sei se vocês viram o barraco que teve entre a Jojo Todinho e o Biel na Fazenda. Eles não se suportam, não sei se vocês viram. E aí eu coloquei um exemplo aqui que eu acho que vocês já devem ter visto muito no Twitter, né? Que quando alguém é fã de algum cantor, de alguma celebridade, sempre coloca isso, né? Ou que se odeia muito a celebridade, geralmente é quando odeia muito, né? Que é o hater, né? Então ele sempre coloca assim, se o Biel acha, eu discordo. Aqui seria a Jojo falando sobre o Biel, né? Se o Biel fala, eu não ouço. Se o Biel erra, eu julgo. Se o Biel pensa, eu ignoro. Se o Biel tem 10 fãs, eu não sou uma delas. Se o Biel tem um hater, eu sou ele. Então, vocês percebem como sempre começa CO? Tá vendo aqui no início das frases? Sempre começa com CO, CO, CO. Isso é uma anáfora, é você ficar repetindo, repetindo a mesma expressão, a mesma palavra toda hora. Entenderam? Vamos ver aqui, ó. Tem um exemplo de uma música que se chama Águas de Março, que é do Tom Jobim e Elis Regina. O Tom Jobim e Elis Regina, eles foram cantores muito importantes do século passado, tá? Eu nem era viva, nem vocês, mas eles eram muito importantes, tá bom, gente? Eles fazem parte da história do Brasil, assim como os cantores de hoje fazem parte, né? Vocês estão acostumados a ouvir Pablo Vittar, Anitta, Ludmilla, não é? É isso que a gente está acostumado hoje. E o pessoal lá há uns 100 anos atrás era acostumado a ouvir o Tom Jobim e Elis Regina. E aí eles tinham uma música que é assim, ó, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, tá? Tá vendo como tem muita essa repetição, toda hora, toda hora? Isso é uma anáfora, é ficar repetindo muitas vezes a mesma palavra ou a mesma expressão, tá bom? Vamos para a próxima. Apóstrofe. Eu não sei se vocês lembram da última aula que eu dei para vocês, que eu falei sobre vocativo, né? Vocativo. Só um minutinho, gente. Acho que foi. Tá. O vocativo, o que é o vocativo? É quando você chama uma pessoa, por exemplo, vamos supor, você fala assim, mãe, eu quero o bolo hoje. E se você falar mãe, é o vocativo dessa oração. Mãe, eu quero um bolo hoje. Eu até dei aquele exemplo que já acabou, Jéssica? Esse Jéssica é você evocar a pessoa ao qual você está dirigindo a sua mensagem, ao qual você está dirigindo a sua mensagem, percebe? Então, o vocativo, ele tá lá no sintaxe, né? Agora, quando a gente vem para figuras de linguagem, muda o nome dele, aí se torna apóstrofe, esse nome maravilhoso. Apóstrofe, tá bom? Então, o que é apóstrofe? Expressa um chamado, um ato de evocar um personagem real ou imaginário. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, que é o Dr. Drauzio Varela, vocês já devem ter visto no Twitter, Facebook, Instagram, que sempre tem esse meme aqui, né? Aí tá assim, saudade das aulas presenciais. Né, minha filha? Esse né, minha filha, é como se ele tá direcionando a mensagem dele, percebe? Então, o né, minha filha é apóstrofe aqui na figura de linguagem e seria o vocativo lá no sintaxe, na análise sintática. Aqui também tem o Kiko, né? Não sei se vocês já assistiram esse episódio, que ele declara esse poema para a mãe dele, que é Mamãe Querida, o nome desse poema. Aí, assim, mamãe querida, meu coração por ti bate. E aí, tá vendo aqui, mamãe querida, esse mamãe querida, ele tá chamando, ele não tá mandando essa mensagem para qualquer pessoa, ele está mandando a mensagem para a mamãe querida, tá vendo? Então, sempre que vocês virem assim, o nome de uma pessoa ou designando quem é a pessoa que você quer mandar a mensagem, é apóstrofe ou vocativo o nome, tá, dessa figura de linguagem. Vocativo na análise sintática, e como a gente está vendo figura de linguagem, é apóstrofe o nome, tá bom? A gente vai fazer alguns exercícios no final e a gente vai treinar um pouquinho isso. Aí eu trouxe um exemplo de música aqui para vocês também. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos Mamonas Assassinas. Gente, quem já ouviu falar? Tem como colocar no chat? Porque senão eu vou me sentir muito velha, porque, nossa, eu nasci acho que em 95 e eles morreram acho que em 96. Né? Eles fizeram muito, muito, muito sucesso, gente. Muito sucesso mesmo. Eles eram muito criativos, Mamonas Assassinas.
Quem não viu ainda, depois vocês coloquem no YouTube, aí é muito legal as músicas deles. E eles têm uma música que se chama Pelados em Santos, tá? Acho que você já deve ter ouvido já. Então, começa assim, ó, mina, seus cabelos é da hora, seu corpão, violão. Tá vendo o mina aqui? Ele tá falando mina, ele tá direcionando a mensagem dele. Pode ter 100 pessoas na sala, ele tá querendo falar para a mina, para uma pessoa específica, né? Então, isso é apóstrofe, tá bom? Então, mina, então chamou a pessoa e sim ele passa a mensagem dele. Seus cabelos é da hora, seu corpão violão, né? Meu docinho de coco tá me deixando louco. É muito legal essa música, gente. Vamos pra próxima. Essa daqui eu já falei para vocês, eu já expliquei, né, o que é assonância. Lembra lá, aliteração, consoante, repetição de consoante. Já a assonância, repetição de vogal, tá bom? Lembra bem dessa diferença. Tem um exemplo. E aí uma música com uma assonância, né, que é a repetição de vogal. É a música da Ana Vitória, que é Trevo, né? Não sei se, eu acho que vocês já devem ter ouvido essa música. Então, o que ela fala? Ela fala, eu só quero o leve da vida para te levar, e o tempo para a. A é a sorte de levar a hora para passear, para cá e para lá e para cá. Quando aqui tu tá. Viu como que tem muita repetição da vogal A? Tá? Então, isso é uma assonância. Quando você repete várias vezes a mesma vogal, isso traz uma certa melodia, né? Para os versos, né? Porque, eu só quero o leve da vida para te levar e o tempo para, não é? Então, tem muita repetição de vogal. E agora, a próxima figura de linguagem. A elipse. O que é a elipse? A elipse é quando a gente omite um termo, né, de uma oração, de uma frase, mas, assim, mesmo que a gente não jogue esse termo lá, a pessoa que está escutando, ela vai pegar esse termo, ela vai subentender no contexto. Como assim? Vamos para um exemplo. Na minha estante, vírgula, livros e discos antigos. Se eu falar isso para vocês, mesmo que eu não coloque o verbo haver, mesmo que eu não fale assim, na minha estante havia livros e discos antigos, mesmo que eu não coloque o havia, se eu falar sem o havia, vocês vão compreender o que eu estou querendo dizer, percebe? Eu não preciso colocar o havia para que vocês já entendam a minha mensagem. Então, quando você meio que esconde uma palavra, mas mesmo assim o significado daquela frase não é prejudicado, isso é uma elipse. Vamos para outro exemplo. Ela estava atrasada, chamou um táxi. Então, mesmo que eu tenha omitido aqui a palavra ela, mesmo que eu não tenha colocado, né, dá para compreender. Ela estava atrasada e, portanto, ela chamou um táxi. Percebe? Então, isso é elipse, é você não falar uma palavra, mas isso não prejudicar, porque a pessoa, ela já está tão acostumada, ela já vai subentender o que você está querendo dizer, você não precisa complementar. Sabe aquela história de que para bom entendedor, duas palavras bastam? Não é? Então é isso, tá bom? Aí um exemplo de música, quem aí conhece Legião Urbana, gente? Legião Urbana também era uma banda que era muito famosa no século passado, até hoje, né? E eles têm uma música, a música deles sempre era assim, músicas com muitas críticas sociais, né? A maior parte das músicas deles. E tem uma que se chama Que País é Esse? Se vocês puderem até escutar depois dessa música, porque é incrível, essa música ela foi feita acho que em 1986. E se vocês pegarem a letra dessa música hoje, continua igual, tudo que estava escrito lá, todas as situações difíceis que o Brasil passa, não mudou nada, 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 continua a mesma coisa. E aí, nessa música, Que País é Esse? Tem uma parte que fala assim, ó, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ele não colocou o verbo a. Eu coloquei aqui em vermelho só para vocês perceberem. Mas na letra da música não tem. Mas assim, você já entende. Nas favelas, no Senado, há sujeira para todo lado. Ele não precisa falar a para você já saber que tem ali algum verbo, né? O que ele está querendo dizer. Isso não prejudica o entendimento da mensagem que ele está querendo passar. Vamos para o próximo, que é hipérbato. O hipérbato, não sei se vocês já tiveram aula sobre ordem direta e ordem inversa, né?
Porque a ordem direta vamos lá, sujeito, predicado, segue toda, é tudo perfeitinho, tá? Eu comi bolo ontem com a Ana, então é tudo, dá para você compreender bem. Já no hipérbato, inverte tudo. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Mas, vírgula, como o dele, vírgula, batia dela o coração também. Então, como que ficaria na ordem direta, que está na ordem inversa, né? Então, vamos lá. Mas batia o coração dela também, assim como o dele. Seria a ordem direta. Só que isso é muito comum que em poesia, em poema, né? Tanto é que às vezes quando a gente vai ler um poema, uma poesia, a gente fica até meio confusa, porque os autores de poema, de poesia, eles sempre fazem esse tipo de inversão. Isso também tem muito também na Bíblia também. Se vocês lerem a Bíblia, vocês podem perceber que nunca é na forma que a gente fala no dia a dia, né? Sempre é de uma forma inversa, às vezes confunde a nossa cabeça. Não sei se vocês já assistiram ao Star Wars. No Star Wars, que é Guerra nas Estrelas, tem um personagem que é o Mestre Yoda. E o Mestre Yoda, ele faz muito isso. Ele inverte tudo. Então, por exemplo, ele fala assim, ó, aliada minha é a força. Então, o que ele deveria falar? A força é a minha aliada. Mas ele não fala assim, ele fala aliada minha é a força. E o outro, e poderosa aliada ela é. Então, se fosse na ordem direta, como que seria? Poderosa é a aliada, é a força, né? Então, vocês percebem que no hipérbato é isso, é quando você você não deixa na ordem direta, você inverte esses termos, tá? Só que isso não prejudica o entendimento. Vocês podem perceber que, mesmo ele falando aliada a minha é a força, dá pra gente entender o que ele tá falando, né? Isso não prejudica o entendimento, só que tem essa inversão que às vezes dá um rolo na nossa cabeça, tá? Aí eu trouxe aqui também um exemplo que é no nosso hino nacional. Porque vocês já perceberam que é muito comum as pessoas não saberem o hino nacional. Eu mesmo tenho versos que eu me perco. Eu conheço um pouco do hino nacional, mas tem versos que eu me perco, porque eles fazem isso, eles invertem muito a letra do hino nacional. Então, quer ver? Vamos por um exemplo aqui, ó, no comecinho do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Aí você lê, você fica igual a Nazaré, não entende nada, né? Não dá para entender nada do que ele está falando. Mas como que seria na ordem comum, na ordem direta, a ordem que a gente fala no nosso dia a dia? Seria as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Agora ficou fácil de compreender a mensagem, na verdade. Aqui a gente não entende nada do que ele está falando, né? Porque não é que a gente não entende nada, mas fica mais difícil da gente compreender, né? Então, quando tem essa inversão, quando fica desse jeito, se chama hipérbato, tá? É o nome dessa figura de linguagem, tá bom? Vamos para a próxima. Gente, essa daqui todo mundo conhece, né? Ironia. Quem nunca foi irônico na vida, né? Ou recebeu uma ironia. Então, o que é a ironia? Quando você fala uma coisa, só que na verdade você está querendo dizer outra coisa, tá? Vamos lá. Ironia é uma maneira de utilizar as palavras com o sentido oposto do seu significado literal. Dizer algo quando, na verdade, você quer dizer outra coisa. É isso que é ser irônico. Você está falando uma frase, só que aquela frase não é o que você quer dizer. Você está querendo falar o contrário daquela frase. A pessoa, ela consegue, se a pessoa foi esperta, ela vai perceber, né? Por exemplo, quando acontece algo na sua casa, né? Aí a sua mãe fala assim, vamos supor, quem quebrou a jarra? Belo serviço, né? Mãe sempre tem essa ironia. Bonito você, né? Bonito que você fez, né? Isso é ironia. Significa que ela tá achando que é belo o que você fez? Que ela tá achando bonito? Claro que não, ela tá sendo irônica, ela tá falando. Nossa, que raiva do que você fez, que ódio, não é isso? Vamos supor que alguém fale assim, pra esse moço que tá aqui, ó, que ele tá muito cansado, né? Cara que tá muito cansado. Você está em ótima forma, a pessoa tá sendo muito irônica, na verdade ela tá querendo falar que a pessoa precisa ir pra academia, precisa fazer alguma atividade física, precisa melhorar, percebe? Então, ironia é isso, você fala uma coisa, só que o que você tá falando não é o que você tá sentindo, é o que você tá pensando, tá bom? E aí tem um exemplo de uma música, não sei se vocês devem conhecer, que é R$ 50, Nayara Azevedo. Então, a música é assim, ó, bonito. Deixa eu só explicar a história aqui da música, né?
É uma história que parece que é verdadeira, aconteceu com a Nayara Azevedo. Ela namorava com um cara, e aí ela pegou esse cara traindo ela com uma outra pessoa, né? Quando ela chegou lá no local e viu os dois lá, aí o que ela falou pra ele? Bonito, que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu tô atrapalhando o casalzinho aí? Tá vendo como que é irônico? Você acha que é isso que ela tá, você acha que ela tá achando que é bonito a cena dela sendo traída, dele beijando outra pessoa, com outra pessoa? Não, ela não está gostando dessa cena. Mas ela fala ao contrário, isso que é ironia, né? Aí continua, que lixo, você tá de brincadeira, né? Então isso que é ironia, gente. Vamos pro próximo. Eu amo essa figura de linguagem, gente. Tem um nome feio. Todas as figuras de linguagem têm um nome feio, né? Uma ou outra que não tem. Essa tem um nome muito feio. Onomatopeia. O que é onomatopeia? É quando a linguagem tenta imitar um som natural, tá? Então, é uma figura de linguagem que consiste em imitar o barulho de um som, de um ruído que é natural. Por exemplo, o barulho, como que uma galinha faz? Ela faz cocoricó, isso é uma onomatopeia, você está tentando imitar ela. Como que é o barulho de uma buzina? Vrum, vrum, sei lá. Você está tentando imitar, que mais? Barulho da chuva. Tudo que você tenta imitar, o som, é uma onomatopeia. Vamos, por exemplo, aqui, ó. O relógio faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tá vendo como que essas palavrinhas aqui estão tentando imitar o barulho de um relógio? Percebe? Shhh, faça um silêncio, tá vendo? Esse shhh, shhh, tá tentando, a gente tentar trazer o barulho natural para dentro da linguagem, para dentro da escrita. Tá? Isso que é onomatopeia. Ó, onomatopeia é muito comum em história em quadrinhos. Quem gosta de ler história em quadrinhos sabe como que é, né? Então, aqui nessa cena aqui, ó. A Mônica, ela tá chegando aqui e ela tá muito brava, tá vendo? Grrr, tipo, ela tá brava. Porque o Cebolinha tá fazendo bolinha de sabão com a imagem dela, só que com ela bem dentuça, tá vendo? Ela odeia quando a Cebolinha faz isso, de falar que ela é dentuça. Aí o que ela deve ter feito? Pegou o Sansão, porque ela sempre pega o Sansão, que é o coelhinho dela, e deu uma cacetada na cabeça do Cebolinha, tá vendo? Pou! Isso daqui é onomatopeia. Pou! Isso aqui é onomatopeia. Isso aqui também é onomatopeia. E aí ele ficou aqui caído, e agora o que tá saindo das bolinhas de sabão são estrelinhas que tá rondando na cabeça dele. Tá vendo? Então, é muito comum onomatopeia em história em quadrinho, tá? Quem gosta de ver história em quadrinho de herói, dessas coisas, deve já ter visto muito isso. Ó, trouxe mais exemplos aqui, ó. Aqui, essa pessoa, ela tá ansiosa, tá vendo? Ela tá mordendo aqui as unhas. Aqui, ó, uma pessoa comendo, quando você come, faz nhaque, né? Uma pessoa com frio, quando você tá com frio, você faz brrr, né? Aqui é uma pessoa que tá chorando, né? Sei lá, não sei nem imitar esse som, mas enfim. Aqui é uma pessoa com muita raiva, uma pessoa chorando, boá, né? Aqui deve ser uma pessoa comendo alguma coisa crocante, né? Chump, chump. Então, tá? Quando vocês imitam algum som. Aí, dicas de música aqui que eu trouxe. A música da Anitta, que é Bang, tá? Porque, o que é o Bang? O Bang é tentar imitar um tiro, né? Bang, dê meu tiro certo em você. Então, Bang é tentar imitar o som de um disparo de arma de fogo, tá bom? Percebe? Vamos lá. Agora, essa figura aqui de linguagem, então, a anterior que a gente viu foi a onomatopeia, agora vamos para o pleonasmo. Pleonasmo. Essa figura de linguagem é muito polêmica, gente, porque o que é o pleonasmo? É quando você faz a repetição, né, de um termo, só que não precisaria ser feita essa repetição, tá? Vamos lá. Consiste na repetição de um termo ou ideia para dar maior ênfase ou clareza. Pode ser considerado um vício na linguagem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para vocês compreenderem. Quando eu falo assim, eu vou subir para cima. Se você vai subir, é para cima. Não tem como você subir para baixo, subir para o lado direito, subir para o lado esquerdo. É subir. Se você vai subir, é para cima. Você não precisa falar para cima. Eu vou subir. É só isso que você fala. Percebe? Então, assim, o pleonasmo, ele é uma figura de linguagem que, dependendo do contexto, é bom a gente evitar. Porque pode caracterizar um vício na linguagem. Ou seja, você está sendo muito repetitivo, muito redundante. Se vocês forem escrever um texto, é bom não colocar
esse tipo de figura de linguagem, tá? Porque acaba se tornando cansativo para o leitor. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Eu vou primeiro para o pleonasmo vicioso, que é aquele que é muito comum a gente ouvir falar, ou a gente mesmo falar, né, no dia a dia. Então, vamos lá, subir para cima, descer para baixo. Se você vai descer, é para baixo, ninguém desce para cima, né? Ninguém desce para a esquerda, ninguém desce para a direita, desce para baixo, né? Entrar para dentro. Se você vai entrar, é para dentro. Você não vai entrar para fora, na verdade. Ganhar grátis. Se é grátis, você já está ganhando. Na verdade, percebe como que é muito repetitivo? Voltar atrás. Se você está voltando, é atrás. Você não vai voltar para frente, é para trás. Fato verídico. Esse do fato verídico a gente vê muito. Fato verídico. Se é fato, gente, já é verídico. Um fato é algo que é incontestável, tá bom? Não existe um fato mentiroso, um fato falso. Fato, ele é verídico, tá bom? Então, não precisa falar fato verídico. Você fala, é um fato, tá? Vamos para a próxima. Multidão de pessoas. Se é multidão, é de pessoas, não pode ser de animais ou de coisas. Aí são outros nomes, tá? Sempre que a multidão é de pessoas. Amanhecer o dia, se amanhecer é o dia, não tem amanhecer à noite, amanhecer à tarde, amanhecer é o dia. Suicidou-se a si mesmo, né? Como você vai suicidar outra pessoa? Se você mata outra pessoa, é homicídio, não é suicídio. Então, não precisa falar a si mesmo, suicidou-se. Gritar alto. Se você está gritando, já é alto. Gritar, não existe gritar baixinho, né? Gritar sempre é alto. Hemorragia de sangue. Hemorragia é de sangue, não tem como ser de água, de suco, de refrigerante, é de sangue. Ver com os olhos. Gente, vai ver com o quê? Com o ouvido, vai ver com, né? Então, vocês percebem? É muito comum no dia a dia. A gente fala mesmo, eu mesmo, eu falo um monte disso aqui, né? Muito comum a gente fazer isso. Trouxe dicas de uma música, que é a música do Raul Seixas, que também era o cantor do século passado também. Então, assim, tá assim, eu nasci há 10 mil anos atrás. Sempre que você tem esse A, indica passado, tá? Então, ele não precisaria colocar esse atrás, porque esse A já indica que esse 10 mil anos não é para o futuro e não é no presente, é no passado. Esse verbo A sempre indica passado, nunca presente ou futuro. Então, ele não precisaria colocar o atrás, ele poderia falar, eu nasci 10 mil anos, 10 mil anos, sem o atrás, tá bom? E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. O nome dessa música é Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Então, pleonasmo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no dia a dia sempre escapa um ou outro, sempre acontece. Bom, aí eu trouxe um vídeo. Eu vou tentar passar esse vídeo. Se travar muito, aí vocês mandam mensagem no WhatsApp para mim, porque eu não vou, senão eu vou ter que fechar aqui e ver o chat, aí vai atrapalhar. Tá bom? Se ficar travando muito, vocês me falam. Um vídeo curtinho de 5 minutos, tá? Que mostra essa figura do pleonasmo, tá? Como que funciona. Redundância, pleonasmo, tautologia, subir para cima. Subir para cima, tautologia. Todo mundo fala, lógico, como é que eu ia subir para baixo? Continua falando. Só que no dia a dia, tem exemplos mais sutis que passam despercebidos, mas que irritam da mesma forma. Por exemplo, elo de ligação. Gente, elo é de ligação. Senão não é elo, é a bola. Uma agora ser promovida a ela, tem que ligar alguma coisa sempre. Outra que todo mundo fala, não falta só o acabamento final. Se é acabamento, é final. Não existe acabamento semifinal, acabamento quarta de final. Tem uma que é um clássico, não, eu tenho certeza absoluta. Se a pessoa tem certeza, ela é absoluta. Tem uma que eu nunca vi ninguém acertar. É uma assim, não é só uma goteira no teto. Goteira é no teto, na parede escorre, no chão é poça. Tem uma de número que é assim, o show será nos dias 8, 9 e 10, inclusive. Se 10 não tivesse incluída, era só a pessoa não dizer o 10. Divida o melão em duas metades iguais. Se é metade, é na Maria Braga. É igual?
tautologia de um lado, tautologia do outro, não queria contato com o mundo externo, não queria falar com ninguém. O que eu fiz? Cheguei em casa, tive a secretária eletrônica, fui fazer um miojo para mim. Sentei para ver um telejornal. Na primeira matéria, o repórter mandou, mas o projeto já foi encaminhado por um vereador da cidade. Vereador é a cidade. Não existe vereador da rua, da praça, do bairro. Como não tem sentido aquela placa prefeitura municipal, porque no Brasil toda prefeitura é do município. Então fui até lá, vomitei meu miojo, voltei. Na matéria seguinte, lá veio outro repórter. Os carros podem sair da cidade. No feriadão, tem outra alternativa. Se é alternativa, é outra. Se não é outra, é a mesma. Se é a mesma, não é alternativa. Entendeu? Então, na verdade, eu estava muito tempo em casa, precisava me ocupar, resolvi trabalhar onde? Numa biblioteca, lugar de culto, a gente fala pouco. Liguei para me inscrever. A moça que me entendeu falou, olha, temos até uma vaga, mas o senhor tem que comparecer pessoalmente. Então, bacana ela ter me avisado, quando eu aprendi ainda a comparecer por e-mail. Quando desisti da biblioteca, achei que o problema poderia ser carência. Fui da casa da minha namorada, começou a fazer um cafuné, estava bacana, resolveu conversar comigo. E ela falou assim para mim, meu bem, você precisa se controlar. Está muito difícil conviver junto com você. Olhei bem para ela, torci meu pâncreas para não esboçarem uma reação. Mas logo em seguida ela emendou. Inclusive, eu já falei com seus amigos e todos foram unânimes. Não é bom a gente andar armado, não. No velório dela. Meus amigos acharam que eu precisava de auxílio médico. Fui até um psiquiatra. Mas, doutor, estou com um problema. Ele, calma, vocês confundem o seu problema, você tem que pegá-lo e encarar de frente. Eu me dei alta em 5 minutos. Encarar é de frente! Não existe encarar de costas, se existisse seria embundar, sei lá. Sai de lá achando que o problema poderia ser espiritual. Eu na primeira igreja que vi, me ajoelhei e falei, freio e salve. Eu já curei aqui uma multidão de pessoas. Na impossibilidade de dizer ao cristão que tipo freio, multidão de vaca é foda. Falei nada. Frei achou que eu estava duvidando dele, falou que isso é um fato real. Isso é fato. Isso é fato. É real. É real. Falei, então, isso é um fato real. Você precisa sentir a presença de Deus, aquela surpresa inesperada. Desmaiei. Acordei no hospital, uma doce enfermeira olhava para mim e dizia, olha, você passou a noite inteira na UTI, mas já está no quarto e pode ir embora assim que amanhecer o dia. Voltei para a UTI. Mas desde que saí do hospital, me curei. Me curei, né? Eu descobri que o negócio é desabafar. Que bom. Quando alguém fala uma tautologia perto de mim, eu grito, fico bom na hora. É mesmo? É mais ou menos uns gritinhos. Não, você grita alto. Eu grito alto. Grita alto! Tá vendo, gente? Então, depois eu vou passar esse vídeo para vocês, tá bom? Vou mandar lá no grupo. Se vocês não conseguiram ouvir direito, né? Porque eu sei que no Google Meet fica travando um pouquinho, né? É um pouquinho ruim, mas eu vou passar e vocês podem ver depois, tá? Uma próxima figura de linguagem, o nome dela é polissíndeto, tá? Polissíndeto consiste na repetição de conectivos em sequência. E aí, vamos lá. O que é um conectivo? Lembra lá da aula de conjunção? Os conectivos, eles são conjunções que ligam as orações. Né? Vamos tentar relembrar aqui conjunções aqui, ó. Ou, e, nem, mas, todavia, contudo, entretanto, pois, porque, logo, mas também. Então, conectivo são as conjunções. Vamos para os exemplos aqui. Estudei e fiz uma lista de exercícios e mais outra é que não está marcado em vermelho aqui, mas tem um outro ó, e descansei. Isso é um polissíndeto, tá? Quando você pega um conectivo e utiliza ele várias vezes, tá? E você vai ligando as orações com o mesmo conectivo.
Vamos ver outra aqui, ó. Não entendo minha filha. Ou chora, ou grita, ou reclama. Esse ou é um conectivo, é uma conjunção, tá bom? Então, essa é a função no polissíndeto, acontece isso, tem essa repetição de conjunções. Aí uma música com polissíndeto, essa música que é Construção, que é do Chico Buarque. Eu não sei se vocês já viram essa figura aqui, tem muitos memes, né? Que tem a figura do Chico Buarque. E ele foi muito relevante na música brasileira, tá? Ele não é só um meme, gente, ele é muito mais que isso. E aí tem essa música Construção, que conta a história de uma pessoa que trabalhava numa construção, e um dia ela acabou caindo, né, desse local, e ela morreu. E aí essa música tem uma certa parte que descreve, né, como que foi a queda dessa pessoa que estava lá no alto, lá do prédio, e acabou caindo. E aí vamos lá para essa parte. Fala assim, ó, e tropeçou no céu como se fosse bêbado. Ele está descrevendo como foi esse processo do construtor caindo do prédio, tá? E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Tá vendo como tem vários E aqui? São conjunções que estão ligando essas orações, são conectivos, tá? Ligando essas orações. Então, essa figura de linguagem é chamada polissíndeto. E aí tem o polissíndeto e tem o assíndeto. O assíndeto já é quando a conjunção, o conectivo, é omitido, ele não aparece. Por exemplo, para vocês decorarem bem isso daqui, lembra assim, ó, quando alguém fala assim, a pessoa está assintomática. Ela está o quê? Sem sintomas. O assíndeto é sem o conectivo, tá? Esse A, ele significa sem, tá bom? Então, tenta ligar assíndeto com assintomático. Acho que vai ser melhor para poder lembrar. Alguns exemplos, né? O bom da vida é dançar, vírgula, cantar, vírgula, sorrir, vírgula, extravasar. Eu poderia também falar assim, ó, o bom da vida é dançar e cantar e sorrir e extravasar. Se eu tivesse feito dessa forma, seria um polissíndeto, porque eu colocaria vários E's aí, tá vendo? Como eu não coloquei, como tá sem conectivo, é assíndeto, tá bom? Outra, apaguei a luz, deitei-me, pus-me a dormir. Então, aqui, ó, tá vendo como não tem conectivos? Por isso é um assíndeto, assintomático. Sem sintoma, sem conectivo. Se eu te colocasse conectivo, colocasse o E aqui, seria um polissíndeto, tá bom? Aqui eu trouxe mais uma música que se chama Admirável Chip Novo, que é da cantora Pitty. Essa música, ela fala sobre como que toda a nossa vida e as nossas decisões do nosso dia a dia, como a gente pensa, muitas vezes não é algo que nós determinamos para a gente, que nós escolhemos, né? Muitas vezes a nossa decisão de comprar um celular novo, de comprar uma roupa nova, de comprar um notebook novo, de comprar tudo, sabe? Às vezes não é porque a gente precisa, mas é porque os outros dizem que a gente precisa disso, né? Na verdade, você precisa comprar uma camiseta nova, você precisa comprar um tênis novo, mas você pensa, esse tênis que eu tenho já tá bom, não precisa disso. Só que existe isso, na verdade, quando você está na sua escola, sempre tem alguém que tem, sei lá, um caderno mais legal, tem alguém que tem uma roupa mais legal, e aí, se você não tem, fica aquela coisa, mas você não vai comprar, mas você não vai ter, né? Isso tem muito na sociedade, que a gente vive numa sociedade capitalista, que valoriza o consumo. E essa música, ela faz uma crítica a isso, tá? Uma crítica como a gente sempre busca seguir a manada, pensar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, comprar as mesmas coisas, né? Então, o que ela fala? Pense, fale, compre, beba. Leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Tenha, more, gaste, viva. E ela não utiliza nenhum conectivo. Ela poderia falar, né? Pense, fale, compre e beba, e leia e vote, e não se esqueça. Mas ela não utiliza. Como ela não utiliza conectivo, aí a gente chama de assíndeto, assintomático, sem sintomas, sem conectivo, tá bom?
E aí, ó, eu coloquei essa telinha aqui, eu vou disponibilizar esses slides para vocês, para a gente entender bem a diferença, porque são palavras muito parecidas, tá? Então, a síndeto sem conectivo, só com a vírgula, e o polissíndeto sempre com conectivo, tá? Maria correu, vírgula, pegou o ônibus, vírgula, foi para o trabalho. Assíndeto, sem conectivo, sem sintomas. Polissíndeto já tem um conectivo, por isso que a gente fala que é polissíndeto. Agora, deixa eu ver se não tá muito em cima da hora. Vocês concordam da gente resolver a questão? Vai ficar muito ruim para vocês. Porque qualquer coisa, eu disponibilizo o slide, vocês fazem as questões à parte. O que vocês acham? Dá para a gente resolver, né? Levar mais uns 10 minutinhos e a gente tenta resolver as questões. Tem como vocês colocarem no chat, por favor? O que vocês acham? Tá. Alguém mais? Então faz o seguinte, eu vou disponibilizar os slides, pode ser? E aí vocês tentam resolver as questões, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês mandem para mim, pode ser? Então, combinado, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida? Foi tranquilo hoje? Agora que eu tô vendo aqui os comentários de vocês. Tá bom, então, galera. Então, eu vou dispensar vocês, tá bom? Tenham um bom dia. Se vocês tiverem dúvida, mande lá, tá bom? E eu vou disponibilizar já os slides e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Deixa eu parar de gravar aqui. Deixa eu interromper essa. Deixa eu tô perdida aqui. Nossa, até peço desculpa para vocês, eu tô perdida.